Olá, boa noite a todos vocês. Hoje se inicia o fim. Aí você pergunta, como assim inicia o fim? É porque o Badia só tem um capítulo, então a gente vai ler só um capítulo. Então nós vamos iniciar e vamos finalizar Obadias já hoje também. E aí vamos começar amanhã Jonas, que obviamente você já conhece a história de Jonas, ficou dentro do grande peixe por 3 dias. E por aí vai, nós vamos falar, obviamente, tudo que pode representar isso, ok? Então vamos lá, eu vou dar um pequeno um resumo, mais ou menos assim, só uma coisa básica para a gente falar sobre o livro de Obadias em si, né? Mas algo muito simples, assim, o nome de Obadias, ele significa servo de Deus. Então, ele vai servir a Deus, né? Obviamente que esse é o menor livro da Bíblia, do Antigo Testamento. É um livro do Antigo Testamento, que a gente tem outros lá na frente, mas Obadias só tem um capítulo, 20 versículos, a gente vai ler 20, 21 versículos, que a gente vai ler agora. E ele é o menor, 21 versículos, ele é o menor que tem do Antigo Testamento. Então a gente vai ver o que que Deus tem nessa mensagem pra gente. Mas só para poder dar como é que eu posso dizer? Dar uma entrada assim para vocês, é que a gente vai falar bastante sobre Israel e Edom, que são os dois descendentes, né? Os dois descendentes. A gente sabe que Edom vem de Esaú e Israel é descendente de Jacó. Então nós temos esses dois. O que que significa esses dois? Todo descendente de Edom, que no caso seria de Esaú, a gente tem como aprendizado ser como se fosse uma característica dessas duas, né? Desses dois, as duas atitudes, desculpa, as duas atitudes, melhor dizendo, desses dois. Então, os descendentes de Esaú, que é os Edom, os Edomitas, a gente sempre via bastante orgulho, traição, violência, tudo isso. Já de Israel, já era bastante assim, sofrimento, mas também promessa com bastante restauração. A gente sempre vê isso, Deus dando uma promessa, um juízo e a restauração, tudo mais. Então, esse livro, ele é como se ele fosse, gente, um registro que é bem curto, mas muito poderoso, para que as pessoas vejam o que que Deus faz com orgulho e o que que ele faz com a fidelidade. A diferença dos dois, aquele que é fiel, aquele que é orgulhoso e o que Deus faz nesses dois comportamentos. A gente vai falar mais sobre isso mesmo, sobre o comportamento, principalmente desses dois, obviamente, né? Esse livro foi escrito mais ou menos uns 500 e 500, quase 600 anos, eu vou dizer isso, tá? Para não errar o número certinho, quase 600 anos antes de Cristo. E foi bem na época que Jerusalém tinha sido destruída, né, pela Babilônia. Então, vamos ver o que Deus tem para nos mostrar aqui. São 20, né? Não, 21 versículos, um livro somente. Vamos lá, então, fazer nossa oração. Pai amado, obrigada porque nós estamos unidos aqui para a honra e a glória do seu nome. O Senhor nos colocou aqui para conhecer mais da tua palavra, para conhecer mais de ti, Senhor, para que a gente possa aplicar na nossa vida os seus ensinamentos e não a forma com que a gente acha que deveríamos ser ensinados ou a forma com que a gente acha que deveríamos fazer, agir. E nós só temos a agradecer, Pai, porque é mais um dia, né? Mais um dia que a sua misericórdia nos permitiu estar aqui. E as suas misericórdias, elas se renovam todos os dias. Então, mais um dia na qual o Senhor nos deu o poder, a capacidade de sermos amados, perdoados, trazidos aqui e que nós possamos aprender e aplicar na nossa vida aquilo que é necessário para uma convivência, Pai, onde o seu nome seja exaltado, onde o nosso grupinho de vida, o seu nome seja um reflexo de nós, das nossas atitudes. E o Senhor vai falar tanto de atitudes nesse livro, então que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, fazer as pessoas ouvirem, Pai, quererem mudar, que o Espírito Santo possa incomodá-las, para que nós todos, aliás, me incluindo, todos nós possamos abrir as portas para que o Senhor nos convide à mudança. Abrir a porta, na verdade, já é um convite, Pai. Então, nós pedimos para que nessa live de hoje nós tenhamos a certeza, aceitar esse convite de nos moldar de acordo com a Sua palavra, para a honra e a glória do Seu nome. Então, vamos começar, Jesus. Obrigada, que o Senhor nos livre dos males, né, que estão por aí, solto.
é, no controle de muitas coisas desse mundo, que não é gerenciado pelo Senhor, mas pertence ao Senhor. O mundo é do Senhor, mas está sendo gerenciado, obviamente, pela consequência da desobediência e do pecado. Então, nós pedimos para que o Senhor, de forma já em misericórdia, já nos chamou à parte, já nos separou à parte, mas que o Senhor faça a diferença na nossa vida, que a gente ponha nas suas mãos, Pai, a nossa vida como instrumento daquilo que o Senhor quer para nós aqui na terra. Então, para a honra e a glória do seu nome, essa live é consagrada a ti, Jesus. Amém. Então, vamos lá. O julgamento de Edom. Então, a gente está falando de Edom, Edomitas, Esaú, tá bom? Lá de trás, só para vocês não se perderem. Então, vamos lá. Visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor, soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Então, aqui, Obadias já começa falando que a palavra não é dele. Vocês sabem quando a gente começa uma live e a gente fala obrigada, Senhor, obrigado, Senhor. Esse início parece que é repetitivo, porque a gente fala o tempo inteiro, mas é isso mesmo. É para a gente justamente nunca esquecer de agradecer. Um coração sem gratidão é um coração rebelde a Deus. Porque como é que a gente pode falar da crucificação de Cristo sem agradecer por Ele ter pago por nós a morte que nós deveríamos ter sofrido, né? Então, ele já começa nos mostrando que a palavra não é dele. Assim diz o soberano. Ele já está dizendo: olha, não sou eu quem estou dizendo. Deus está dizendo através de mim a respeito de Edom. É o que ele faz. Então, ele está mostrando e explicando que o Senhor é quem manda este recado, né? Então, ele vai falar de Edom, ele fala, vamos atacar Edom, e aí, obviamente, o que a gente já falou sobre a violência, o que representaria, né, o simbolismo dos Edomitas, aliás, os Edomitas, mas de Esaú também. Então, é o que? É um homem bem carnal, ele é orgulhoso, autossuficiente, se vocês não lembram, ele vendeu o seu direito como herdeiro, né, por um prato de comida que o irmão fez, Jacó, e ali causou tudo o restante que nós sabemos até hoje, porque ele, além de carnal, vai, tudo bem, pra que que serve, né? Pra que que serve essa descendência de qualquer forma? É, muito orgulhoso, né? E muito autossuficiente, ele não precisava da herança. Pra quê? Pra que ter herança de Isaac? Pra que ter ser descendente? Ah, tá bom, toma, então por um prato de comida me dá aí. E aí foi o que aconteceu. Então, obviamente, a gente, quando volta no Antigo Testamento, e é o que a gente sempre fala aqui, ler a Bíblia e pular o Antigo Testamento para ir direto para o Novo, na minha opinião, na minha concepção, não vou dizer um erro, porque não tem erro quando se trata de ler a Bíblia, não tem certo e errado, mas é melhor que se leia o antigo, porque você consegue entender todo o completo, até mesmo quando você vê a palavra Israel, você entender que veio de Jacó, até mesmo quando você fala sobre as terras de hoje em dia, as guerras que existem por território, para você entender, porque no Novo Testamento pouco se fala sobre isso. No Novo Testamento é redenção, é Cristo, é o foco principal, é a última aliança, é a promessa, né? Então, o Antigo Testamento ele é muito importante, muito, 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 muito. E sem ler o Antigo Testamento é quase impossível da gente compreender todo o mecanismo que nos levou até a cruz, né? Levou Cristo até a cruz. Então, eu sou muito, muito, muito fã do Antigo Testamento, mas obviamente que nós vivemos sob o Novo, tá? Mas é isso. Então, vamos lá. Nós ouvimos uma mensagem de Deus: levante-se, vamos atacar Edom. E veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. Não é Obadias, né? É Deus falando sobre Obadias. Então, o que está acontecendo? Deus está falando a Edom. Então, ó, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você. Não é Obadias, é Deus, né?
Então você vai ser pequenininho entre as nações. O que que significa ser pequeno? Perder a influência, o poder que eles tinham, a glória que eles tinham, né? Porque essa soberba espiritual que ele tem ia ser esmagada. E quando você fala da soberba espiritual sendo esmagada por Deus aqui, no versículo 2, você está vendo que ele diz que você vai ficar bem pequenininho. Seu poder, a sua influência, a sua glória. Então, nos mostra que, mesmo que seja hoje em dia, não importa o quão influente, o quão poderoso, o quão glorioso é uma pessoa em liderança ou um prédio em quatro paredes, se Deus não gostar das atitudes, se aquilo não ressoar com o que Deus ensina, se não ressoar com o caráter de Deus, os princípios de Deus, ele destrói, faz bem pequenininho. E acontece mesmo. Eu tenho um exemplo, por exemplo, da igreja na qual eu participei por muitos, muitos anos, fui voluntária, estava muito próximo deles o tempo inteiro, né? Fiz parte bastante. E hoje, depois de vários escândalos que começaram a aparecer, a vir à luz, a igreja hoje foi reduzida. Essa igreja hoje foi reduzida. O pastor pego em escândalo. O pastor sênior, né, que fala, também foi pego em escândalo. O nome da igreja é levado à lama. Ela continua aí firme, mas as pessoas desacreditam da missão delas, desacreditam porque a nossa reputação é a única coisa que limpa, vale muito, né? E quando ela tá suja, para você recuperar aquilo ali, é quase que 20 vezes pior, 50 vezes pior, 1000 vezes pior, dependendo de como você quiser julgar esse cálculo, do que se você tivesse só ficado quieto, mesmo que atacado, ficado quieto, mesmo que dito, né, falarem mentiras sobre você, ficado quieto, orado a Deus. Então tem um preço a se pagar, né? E Deus fala aqui, vocês vão ser reduzidos bem pequenos, vocês vão ficar bem completamente desprezado, que antes era, uau, vocês vão ficar menores agora. Então, esse é o sinal de Edom. A arrogância do seu coração o tem enganado. E esse versículo, a arrogância do seu coração o tem enganado, não podia ser mais perfeito. Nos ensinando que a sua arrogância, a minha arrogância, a sua arrogância, a arrogância, é, como é que diz? Nos engana. E nos engana mesmo. Se você é uma pessoa arrogante, não é a mesma coisa de ser agressivo, né? Muitas pessoas são arrogantes com um sorriso. Muitas pessoas são arrogantes com as outras, mas o que acontece? Deus nos mostra claramente que a arrogância cega a pessoa. Então, se você disser para uma pessoa X, e a pessoa disser não, 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 Y, e você dizer não, eu tô te mostrando aqui, olha, a prova é X mesmo, a arrogância vai deixar ela cega. Então, tem muitos líderes aí hoje em dia, seja político, espiritual, que eles são tão arrogantes que cegam ver um palmo à frente do que um outro pode contribuir, do que uma sociedade pode contribuir, do que uma assembleia pode contribuir. O que que é assembleia? Assembleia significa reunião. Uma reunião de pessoas, seja cristão, seja profissional. Então a arrogância ela cega. E por que que é importante a gente fazer essa autorreflexão das suas atitudes? Lembra, a gente falou que esse livro é mais sobre atitudes. Então, o que que a gente, como a gente consegue ganhar experiência com esse livro? É a gente ouvir o que Deus pensa sobre essas coisas e ver que ele está se revelando. A palavra, ele revela a Deus. E Deus está se revelando. Então ele fala: a arrogância do seu coração o tem enganado. Então ele está dizendo que ele não gosta da arrogância, né? Então você, por exemplo, não vai precisar perguntar para alguém: é pecado ser arrogante? O que que é pecado? Tudo aquilo que te afasta de Deus. Se Deus está dizendo ali que a sua arrogância, né, do seu coração, o tem enganado, a resposta, se a arrogância é pecado, vai estar ali. O pecado, ele não é a sentença, ele é a causa. Então, qual é a causa da pessoa ser condenada, né? Em Cristo não somos, graças a Deus, mas qual é a causa da pessoa pecar? Qual é a causa? Então, isso que é importante. O pecado, ele é a consequência de algo que foi motivado ali a pessoa a agir, a fazer. Então, o nosso temperamento, as nossas atitudes, nossas escolhas,
tudo isso pode, obviamente, causar pecado, porque tudo aquilo que nos afasta da essência de Deus, a arrogância é uma delas. Então, ao invés de você ficar preso ao que é o pecado que condena, qualquer pecado que te tirar, qualquer coisa que te tirar de Deus, do caminho de Deus, é chamado pecado. Então, sim, é pecado ser arrogante. E não é porque vem com a condenação, mas vem com um convite para mudança, porque Jesus já pagou por essa condenação. E é pecado, é pecado. Por isso que ninguém pode dizer que não peca. Porque todos nós, algum dia, vamos ser arrogantes, vamos ser isso, vamos ser aquilo. E nós temos que vigiar as nossas atitudes, nós temos que vigiar o nosso coração, nós temos que vigiar para saber, para que você saiba o seu potencial como pessoa, o que Deus tem para você. Para que você não fique agindo com seus próprios impulsos e depois, obviamente, você se afasta de Deus e não sabe o que aconteceu, né. Porque a vida espiritual é delicada, a gente tem que estar sempre de olho aberto, o tempo inteiro. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: "Quem pode me derrubar?" Isso aqui é arrogância. Ainda que você não suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Então a pergunta é: quem pode me derrubar? Eu, o Senhor, declara ele. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está. Peraí. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubaria, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado. Isso aqui é isso que ele está dizendo, como você está destruído. E aqui, como Saul foi, ops, peraí, como Saul foi saqueado. Como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Então, aqui, obviamente, ele não está falando de Esaú, né? Tá falando de Esaú, claramente, mas assim, do ancestral inteiro de Edom, que é Esaú, mas falando deles, né? Porque eles faziam isso, era violência, era arrogância, né? Essa é como é conhecida a descendência, né? A ancestralidade de Edom. Empurram você para as fronteiras para as fronteiras todos os seus aliados. Enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você, para você armam cilada. E Esaú não percebe nada, porque a arrogância cega. A arrogância cega as pessoas. E por quê? Ele não tem o entendimento, ele não tem o discernimento. Por quê? Porque o orgulho, ele tira a capacidade de discernir. O orgulho tira a capacidade de discernir. Quando você é uma pessoa orgulhosa, você está vivendo no orgulho, você não sabe o que é o certo e o errado. Porque o orgulho tira. É a mesma coisa de você imaginar bem preto no branco. A pessoa orgulhosa não vai ter como discernir aquilo que é errado e que é o certo, porque ela vai estar certa sempre. Então, mesmo que você mostre o errado, o orgulhoso não vai dar o braço a torcer dizendo você está certo. O orgulhoso vai dizer: não, é assim que é. É isso aqui. E não vai ouvir absolutamente mais nada e nem ninguém. Então, o orgulho ele tira a capacidade da gente discernir. Por isso que Deus odeia o orgulho, porque o discernimento é uma das coisas do Espírito Santo. E sem o discernimento, imagine a gente vivendo. Então, não dá. E aí, naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os guerreiros, o Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violência, matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha, eliminado e para sempre. Aliás, eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. E você vê, quando ele fala você fez exatamente como eles,
algo, né, que não é legal, Deus nos faz um convite de que você não tem que ser como todo mundo é. Você fez exatamente como eles, te encaixa em tribos, né, que talvez você não deveria participar, não devesse participar. Você fazer exatamente como eles é quando a sua mãe dizia, ou alguém que você ama dizia pra você: "Você não é todo mundo". Ser santo, que significa separado, à parte do mundo, para que você represente o nome de Cristo, né, não é, pra todo mundo. E não é todo mundo que vai gostar. E a gente já sabe disso. E infelizmente a gente não consegue com que toda a sociedade hoje se converta, porque o orgulho tira o discernimento delas de verem a verdade, de verem o que, Deus tem para elas, para as pessoas, né. E você vê quantos de nós já fomos orgulhosos das nossas crenças ou na nossa vida, até que as vendas saiam dos nossos olhos, e aí sim a gente consiga discernir. Então, o orgulho, ele não necessariamente vem com arrogância, mas ele vem com a cegueira. E muitas pessoas orgulhosas hoje do que são, do que pensam, do que fazem, do que agem, do que creem, elas não têm a capacidade de discernir, mesmo que você mostre toda a verdade na frente delas, porque o orgulho ele tira essa capacidade. Então, por que que a oração é poderosa? Por que que nós temos que orar? Por que que nós temos que estar longe do orgulho? Por que que nós precisamos trabalhar em nós e querer essa mudança, essa transformação em Cristo, para que a gente tenha a certeza de que não depende de nós, depende de nós escolher, mas não depende de nós a mudança, porque é o Espírito Santo nos convencendo. A partir do momento que você decide abrir seu coração, que você decide essa mudança, que você decide querer ser diferente, querer ser melhor do que você já foi, do que você já isso tudo te traz para próximo de Cristo. Né, porque você crê nele, você não vai ficar crendo em outras coisas, porque você crê que ele pode te mudar, você não vai acreditar que você tem que carregar os seus pecados para sempre, porque ele vai te mostrar a verdade, você não vai achar que é como você sente, como você pensa, como você quer, de outras coisas no mundo. Então nos aproxima. Quanto mais somos vulneráveis, mais nos aproximamos do Senhor, né, espiritualmente falando. Por quê? Porque quanto mais a gente é vulnerável, mais a gente quer que ele nos proteja, e ele protege. Quando seu coração está vulnerável, sem as armaduras que a gente usa, Deus vem com tudo e nos protege, nos dá resposta, porque ele não quer que você fique ali como se fosse na guerra, sem nenhuma proteção, de peito aberto, sem confiar nele. Ele quer que você confie nele. Então, você fez exatamente como eles. É a mesma coisa do convite. Você não foi chamado para ser todo mundo. Você foi chamado para ser santo. E o santo não é não ter pecado. O santo é ser separado à parte desse mundo. E esse é o convite que ele faz. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Olha, a gente falou disso esses dias, né? Que Deus ele não fica feliz. A gente tem algum desses cortes que eu fiz aí que eu lembro a gente falando sobre Deus falar isso pra gente. Não é pra gente ficar feliz com a desgraça do próximo. E quando ele tá falando do irmão aqui, obviamente, né, Esaú, Jacó, mas aqui como ele tá falando, é do seu irmão em fé mesmo. Você não tem que ficar feliz com a desgraça do seu irmão. Nós não deveríamos ficar, agora trazendo para nós essa leitura, a gente não deveria ficar feliz com a desgraça de absolutamente ninguém. A gente deveria ter compaixão. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não consiga, por mais que você pense: "Não, eu quero ali já era, ali é isso". A misericórdia é um dos dons mais bonitos que existe, você tem acesso a ele. Se você não deixar seu orgulho na frente, não deixar a sua raiva na frente, não deixar a sua insatisfação na frente, você não deixar nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Aí agora já não tá falando mais de um só, tá falando do povo inteiro. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição, porque quando alguém está aflito e precisando de ajuda, a última coisa que essa pessoa precisa é de mais peso na sua mente, mais peso na sua vida. Ela precisa de repouso, de descanso. E se você não consegue ser uma pessoa que possa prover isso, você conhece quem pode, além de você poder ajudar também, obviamente.
Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Então Deus está nos ensinando muita coisa. Por exemplo, ele já disse que, olha, Edom entrou em Jerusalém, mas não foi para ajudar, foi para saquear, para roubar, para fazer tudo isso. Depois ele aproveitou esse caos para lucrar com isso. E aí, veja, 3 vezes aqui aparece Deus falando sobre ruína, calamidade, né? E você vê, Deus está enfatizando ali que Edom ele alimentava a eles próprios de tragédia. Então, gente, entenda isso. O pecado, ele é mais cruel. Aliás, não é isso que eu queria dizer. Era tipo, era assim. Eu vou colocar o pecado. Não vou colocar um pecado especificamente. Eu vou colocar o pecado. O pecado em si, ele é mais cruel do que quando nesse tipo acontece, né? O pecado mais cruel, por exemplo, é a gente ficar feliz ou lucrar de alguma forma com a desgraça dos outros. Isso é muito triste. Pera aí rapidinho. Pronto, prestei. Bebeu uma água. Entende? Então, o pecado, gente, é mais triste, mais cruel mesmo, é a gente lucrar com a dor do outro. E você vai ver isso aonde? Quando Davi lucrou. Se vocês lembram bastante, Davi lucrou. Não sei se você que está aqui nesse momento, né? Se você leu a live com a gente, ou se você já conhece a história, né? Mas Davi, ele fez isso. Ele lucrou com o pecado, com a dor, desculpa. Ele lucrou com a dor de alguém. E ele lucrou mesmo. Então, se você conhece Salomão, ou se você conhece a história do sofrimento de Davi, porque ele lucrou com o sofrimento de uma pessoa, e a gente vai falar sobre, mas ele também pagou a consequência disso. Então, quando a gente está falando aqui que o pecado cruel, né, ou quer dizer, o mais cruel, digamos assim, é lucrar com o sofrimento dos outros de alguma forma, não é só o lucrar financeiramente, né? Aqui Deus está falando sobre isso especificamente porque eles foram fazendo isso, mas o mais cruel é você ser feliz, estar feliz, de alguma forma ter uma, uma vantagem na dor do outro, porque quando Davi manda matar Urias para ficar, né, com a Batseba, quando ele manda fazer isso, ele lucra. Aí ele ganhou uma esposa, Urias está fora do caminho, né? E tem um filho. E aí esse filho, que era o lucro dele, porque era menino, porque, né, tem toda uma história com a dinastia e continuar e tudo mais, né? Deus tira dele aquele lucro dele. O que ele lucrou, o que ele ficou feliz, porque Deus não gosta das pessoas felizes com a calamidade do próximo, com a destruição do próximo. Não adianta. Isso é do caráter de Deus. Às vezes a gente vai achar que não, deve ser assim mesmo, tinha que ser assim mesmo. E Deus não fica feliz, ele já falou. E quem somos nós para mudar o que Deus diz? É o contrário, é que o que ele diz para nos mudar tem que ser esse. O caminho é inverso. Não é a gente querer mudar o que Deus escreveu para ser feliz. É a gente nos mudar com o que Deus escreveu, para que a gente seja feliz. Então, ficar bem, ficar feliz e lucrar, seja de forma financeira, ou de forma espiritual, ou em essência das suas emoções, com sofrimento, com a dor, com a calamidade do próximo, com a ruína, a destruição do próximo, vai contra Deus. Porque o verdadeiro, entendo isso, gente, o verdadeiro servo de Deus, aquele que realmente serve Deus, ele se aproxima de tudo e todos para curar, não é para explorar, como eles estavam fazendo aqui. Não é explorar a dor do próximo, explorar a vulnerabilidade do próximo, explorar os pontos fracos do. Não é isso. É para curar.
mas nem todo mundo, obviamente. Porque as pessoas que são curadas, elas curam. As pessoas que são machucadas, machucam. E é de forma, proposital, é o que elas sabem dar, é o que elas sabem receber. Mas nesse caso aqui, por conta de Esaú, toda uma descendência, né, seguiu o mesmo padrão. E é aí que vai, você não é todo mundo, né. Ah, não devia ter desprezado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, porque alguns conseguiam escapar pela sua própria vida e eles iam lá e matavam. Nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Então eles ali eram perversos. E Deus odeia a perversidade. Eles ficavam esperando os judeus fugirem para poder capturar eles. E Deus viu. Deus viu cada coisinha dessa. Então, é uma coisa porque que é uma coisa boa da gente, aprender nesse texto, porque aqui a gente está falando especificamente da violência, a gente está falando especificamente disso. O ódio, gente, ele sempre vai começar com indiferença. Tem que tomar cuidado, porque ele sempre começa com a diferença e ele vai terminar com violência, não adianta. E é isso que eles estavam passando por ali. Então, se a gente não ajuda quem se a gen como ele, por exemplo, eles estavam fugindo, porque eles estavam com dor, eles estavam sendo mortos, sendo atacados, sendo saqueados, então eles estão fugindo com dor. Se a gente não ajuda quem foge, por exemplo, né, da dor, independente de qual dor seja, espiritual, emocional, financeira, profissional, a gente está ajudando o quê? Quem está causando essa dor. Então a gente não está aqui para jogar mais pedra, jogar mais ódio, jogar mais raiva, a gente está aqui para trazer aquilo que Jesus nos traz: conforto, amor, perdão. E se não formos nós o sal da terra, quem vai ser? E ele continua: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Aí, obviamente, isso aqui é o juízo que é universal, todos, 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 né? Como você fez, assim será feito com você. Veja, Deus está dizendo: como você fez, assim será feito a você. Deus não falou como você fez, o outro vai fazer com você. Não, porque é Ele que está ali. É Ele quem julga, é Ele quem condena, é Ele. E Ele fala: deixai para mim, Ele fala. O juízo é dele, o juízo pertence a Deus. Nós não temos a capacidade de fazer com as nossas próprias mãos a justiça. Por quê? Nós não sabemos. No nosso ponto de vista, a justiça é XYZ. No ponto de vista de Deus, tá tudo interligado. E às vezes aquilo que para nós é injustiça com a gente, é a permissão de Deus em algo que vai nos mudar. Então a gente não tem capacidade, não tem discernimento de dizer, isso aqui eu fiz, é isso e aquilo. Agora, tô falando do ser humano. Agora, o Espírito Santo, ele te dá esse discernimento. O Espírito Santo sabe exatamente o que é o errado e o que é certo. E você não pode dizer que você não sabe o que é o certo e o errado. Você não pode dizer isso. A não ser que você esteja cego, que você esteja completamente distante da palavra de Deus. Aí você pode, olha, não sei, tá? Não sei o que é o certo, não sei o que é errado. Acho que isso aqui deve ser certo, acho que é errado. E é aí que entra o verso no qual Jesus fala, no qual a palavra diz que a verdade vos libertará dessa prisão, visão, audição. E é só Ele que pode fazer isso. Então, quando nós queremos fazer isso, Deus fala: "Oi, como assim, gente? Agora, o que você fez será feito com você. A maldade que você praticar cairá sobre você. A maldade que você praticou recairá sobre você." Porque nós aqui, nós temos toda a liberdade do mundo para fazer escolhas. E muitas vezes a gente esquece que toda escolha vai vir com uma consequência. E às vezes a gente esquece que toda consequência é resultado das nossas escolhas. Então Deus está sendo bem claro aqui dizendo isso. Assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo monte,
Também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no Monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Aqui Deus já traz um pouco o quê? Esperança, restauração. Que aqui agora ele está falando do Monte Sião, que aí é a presença dele mesmo, porque o Monte Sião ele representa, ele é o símbolo da redenção completa. Então a gente entende que ele está falando que agora, ó, estou presente, a esperança está vindo, a restauração está vindo agora, é isso. Então o que que é quando ele fala sobre o Monte Sião? Quando ele fala sobre o Monte Sião, ele diz, ele traz a esperança e a restauração, a gente consegue entender que o lugar da queda de uma pessoa, ou de algumas pessoas, né, vai ser o recomeço de outros também. Mas, peraí, seleção, descendência de Jacó, tá. A descendência de Jacó será um fogo, de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Quem está dizendo isso? O Senhor. E aqui é Esaú versus Jacó. É o espírito carnal, que é como Esaú era conhecido, e Jacó, que vira Israel, que tem o quê? O espírito, o espírito, a parte espiritual. Aí ele fala de fogo, pera, palha, né? Ele fala de fogo, palha. Por quê? É para você entender ali, ó, o fogo na palha. É como se ele estivesse dizendo, quem tem o espírito tem o fogo. Quem tem a palha é vazio. Porque o fogo de Deus ele não vai destruir quem é justo em Cristo, né? Ele não destrói o justo. Ele não destrói aquele que crê nele, ele não destrói. Ele destrói o que impede a pessoa de crescer. Os do Negueb se apossarão dos montes de Esaú e os de Cefelá, ou pequena faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas. Porque cada região ali estava perdida. Perdida de estar perdida mesmo, né? E ele ia retomar. Eles tomarão posse do campo de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Negueb. Sefarade, gente, é uma região que ela era bem distante do que ele está dizendo aqui. Ela é bem distante. Então prestem atenção, porque o que nós entendemos, tá, de Sefarad é como se fosse hoje a Ásia Menor ou a Espanha. A gente não sabe exatamente onde é. Mas ele diz do território dos Canaã e os exilados de Jerusalém que estão nesse lugar, na Espanha ou na Ásia Menor, né? E isso aqui ele está dizendo que vai acontecer o quê? A reunião dos dispersos, porque eles estão todos dispersos até hoje, por conta da rebeldia. Nós já lemos isso. Deus falou que eles ficariam dispersos, isso é para eles é ruim, isso é uma desgraça mesmo, porque eles deviam estar todos na terra que Deus prometeu a dar para eles, mas por conta da desobediência de todos eles, eles estão todos dispersos. A não ser os que, obviamente, já estão lá. Então, por isso que é parcialmente, né? é, Se cumpre de que eles estariam, porque parte já está lá, né? Mora lá. Mas aqui a gente está falando dessa restauração toda no tempo de Cristo. É messiânica essa promessa. Os vencedores subirão ao Monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então ele já encerra de forma majestosa aqui dizendo, ó, é meu o reino, né? E é isso.
O reino será do Senhor. Ponto final e acabou. O que que ele diz? Deus governa. Eu governo. Eu é quem governo. E ponto. E aí chegaremos mais à frente. Agora, amanhã nós vamos começar a ler Jonas, capítulo 1. E aí tem quantos? 17 versículos. Jonas, eu não me lembro quantos capítulos são, mas vamos saber agora. Quatro. Quatro capítulos. Então vamos lá. É quatro capítulos, você fala, nossa, mas eu já ouvi tanto falar de Jonas, nossa, mas a história é tão, né, forte, tão isso. Sim. Uma palavra de Deus é forte o suficiente para causar, para construir vários prédios na nossa cabeça. Como é que é o ditado? Tem um ditado que é assim, né? Construiu vários. Eu não sei o nome. Eu esqueci agora, mas construiu várias coisas na nossa cabeça. Uma palavra do Senhor pode fazer tudo isso. E ele faz mesmo. Então é isso, tá? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, para a glória do Senhor Jesus Cristo, com um novo livro, Jonas. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo para vocês e bom restinho de noite, bom descanso, meus amores.